Graça e paz, meu irmão, meu amigo. Eu sou o pastor Aldair Júnior, da Igreja Batista Renovo, em Montes Claros. Nós estamos fazendo devocionais diárias para abençoar a sua vida e nós temos refletido sobre um tema, a espiritualidade emocionalmente saudável, que nós temos feito essa reflexão aqui na nossa igreja nesses dias e Deus tem nos abençoado muito. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com você sobre um tema todo especial, que é a empatia divina. Nós vamos observar em um texto da palavra do Senhor um momento em que Jesus estava com muita tristeza. Jesus havia recebido uma notícia terrível, que seu amigo, companheiro João Batista, ele foi brutalmente assassinado. Vocês conhecem a história bíblica em que ele é condenado e sua cabeça é cortada. E essa notícia é trazida por alguns discípulos de João Batista e chega até Jesus, que fica com o seu espírito consternado. Nesse momento, Jesus ele convida os seus discípulos a um tempo de oração, um tempo de estar com o Pai, para, como o texto vai dizer, para ter esse momento de encontro com aquele que tem um chamado sobre ele. E uma cena vai acontecer e eu quero convidar você a olhar para essa cena na manhã de sábado, hoje, no dia 20 de março, e você vê no texto de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30, a partir do versículo 30, você vê como que essa notícia chegou, o que Jesus fez e como ele vai reagir e como ele vai ter consciência da sua missão. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes de comer vós mesmos. Irmãos, nós vemos aqui nesse trecho da palavra de Deus que Cristo, no meio daquela dificuldade que ele estava passando, ele muda completamente a sua agenda. Ele, ao olhar como o coração daquelas pessoas estava buscando as suas palavras, buscando receber vida de Jesus, mesmo ele passando por um momento muito difícil, ele e seus discípulos com cansaço, com fome, com tristeza, mas nós podemos olhar a agenda de Jesus e como ele escolhe a sua agenda e ver que ele não leva essa demanda das pessoas necessitadas como algo desnecessário. Jesus estava triste, ele estava buscando esse abastecimento com o Pai, mas ele tem uma consciência interna do seu chamado, de quem ele era, a sua identidade principal, como ele se olhava para si mesmo e como ele se autodefinia. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, aquele que tinha uma missão a cumprir aqui no mundo. Ele tinha consciência da sua identidade e da sua missão. Então, nesse momento de dificuldade, o que brota, em primeiro lugar, e quando ele diz assim, porque Jesus viu a multidão e teve compaixão dela, porque eles eram ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Sabendo da sua missão e quem ele era, Jesus sabia. Somente ele tinha o que aquela multidão precisava. Como alguns discípulos lá que foram convidados a desistir, e eles disseram: Senhor, para onde iremos?
Se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus demonstrou aqui, pela sua agenda, pela sua decisão, que ele se colocou no lugar daquelas pessoas que precisavam ouvir somente as palavras que ele tinha, então ele abriu mão da sua agenda, porque ele tinha um senso completo da sua missão. Essa compreensão de Cristo nos demonstra o coração de Deus. Cristo, ele está ali no poder do Espírito Santo, mas há uma revelação do coração de Deus que, de uma forma maravilhosa, se compadeceu e foi empático a todas as necessidades que aquela multidão tinha. As necessidades físicas, as necessidades materiais, espirituais e emocionais. Irmãos, Jesus, no meio desse turbilhão de coisas, ele não se manifestou como os discípulos se manifestaram. Ele não se manifestou como nós muitas vezes nos manifestamos diante de dificuldades que nós passamos e de algumas agendas que vêm nos pressionar. Jesus poderia ter dito: não liguem para o que eles estão com mimimi. Não liguem para eles porque o choro é livre. Como nós escutamos na nossa sociedade, o cristão emocionalmente saudável é um cristão que anda na agenda de Jesus. É uma pessoa que tem um entendimento da sua missão e da sua identidade. Nós não operamos segundo este mundo, nós operamos com valores do reino de Deus. O coração do crente emocionalmente saudável é, acima de tudo, um coração alinhado com o coração de Deus, que demonstra empatia pelo ser humano, que se coloca no lugar do ser humano. O nosso desejo é que você tenha emoções saudáveis. E para que isso aconteça, é necessário que você possa, agora, no momento de grande dificuldade que nós estamos passando, que você possa sentir a dor do outro, que você possa se colocar no lugar do outro, que você possa orar pelo outro, acompanhar ao outro. Eu gostaria de desafiar você a, nesse tempo de grandes desafios, a procurar alguém que você possa demonstrar amor, que você possa fazer uma ligação, que você possa mandar uma mensagem, que você possa levar uma palavra do céu, para que nós possamos ser como Jesus, que teve essa completa empatia, independente da necessidade do seu semelhante, independente da justificativa. Foi isso que ele fez com os discípulos, dizendo: dai-vos vocês mesmos de comer. Que nós cristãos, nesses tempos difíceis, possamos ser a resposta de dar àqueles que andam como ovelha que não tem pastor, que eles então possam reconhecer o verdadeiro pastor das nossas vidas. Eu quero orar por você nessa manhã. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a sua agenda para nos salvar, para nos salvar de nós mesmos, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova identidade, um novo propósito, um novo modo de viver. Que essa semente, Senhor, que o Senhor lançou e que essas palavras de vida eterna, elas possam entrar no fundo do nosso ser e transformar toda a nossa trajetória de vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo. Nós estamos com esse vídeo em várias redes sociais, nas mídias do Facebook, do Instagram, do YouTube. Eu não sei qual momento você vai assisti-lo, eu não sei quando ele vai chegar até você, mas eu gostaria de ter um feedback. Eu gostaria que você entrasse em contato conosco. Pode ser através de uma mensagem via chat, mas dê um retorno se você foi edificado. E se você ainda não é seguidor do nosso canal, da Igreja Batista Renovo, que você possa fazer isso, você possa dar um like no vídeo, que você possa seguir o nosso canal, ativar o sininho, para que você sempre fique atualizado. E nós temos nesse dia disponibilizado um conteúdo para abençoar a sua vida. Por isso, muito obrigado e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.